Existe algo acontecendo nos bastidores do poder mundial que a maioria das pessoas não percebe. Enquanto você assiste televisão, vai trabalhar e cuida da sua vida, líderes globais, bilionários e instituições poderosas estão executando um plano. Um plano que não foi escrito por eles, mas previsto há mais de 2000 anos nas páginas da Bíblia Sagrada. Eles podem não saber disso, podem achar que estão apenas construindo um mundo melhor, mais unificado, mais eficiente. Mas cada decisão que tomam, cada lei que aprovam, cada tecnologia que implementam está cumprindo, passo a passo, uma profecia sombria sobre o fim dos tempos. E o mais assustador, a maioria das pessoas está aplaudindo, estão celebrando sua própria escravidão sem perceber que estão sendo preparadas para o sistema do anticristo. Eu sei que isso parece conspiratório, eu sei que parece exagerado, mas nos próximos minutos vou te mostrar com evidências concretas e textos bíblicos inegáveis que estamos assistindo ao cumprimento de profecias que pareciam impossíveis até algumas décadas atrás. Não saia deste vídeo. O que você está prestes a descobrir vai mudar completamente a forma como você enxerga as notícias, a política, a economia e o futuro da humanidade. Vamos começar com uma pergunta simples. Você já parou para pensar por que, de repente, todo o mundo está falando sobre governança global? Por que há um esforço coordenado entre nações, corporações e organizações internacionais para criar sistemas unificados em praticamente todas as áreas da vida humana? Identidades digitais globais, moedas digitais controladas por bancos centrais, sistemas de crédito social, monitoramento ambiental obrigatório, tratados internacionais que sobrepõem a soberania nacional. Tudo isso está sendo implementado simultaneamente em dezenas de países. E todos dizem que é para o nosso bem, para a nossa segurança, para a nossa conveniência, para salvar o planeta. Mas há algo muito mais sombrio acontecendo por trás dessa narrativa aparentemente benevolente. Deixe-me te contar sobre eventos específicos que aconteceram nos últimos 3 anos que, isoladamente, poderiam parecer inofensivos, mas quando conectados, revelam um padrão perturbador. Em junho de 2023, o Fórum Econômico Mundial, aquela organização sediada em Davos que reúne os líderes mais poderosos do planeta, publicou um relatório detalhado sobre a implementação de identidades digitais globais até 2030. Não estamos falando de passaportes ou carteiras de identidade tradicionais. Estamos falando de um sistema biométrico unificado que rastrearia cada transação, cada movimento, cada interação de cada ser humano no planeta. Klaus Schwab, fundador do Fórum, já declarou abertamente que estamos entrando na era da 4ª revolução industrial, onde a tecnologia não apenas mudará o que fazemos, mas mudará quem somos. Suas palavras exatas foram: a 4ª revolução industrial não mudará apenas o que fazemos, mas mudará a nós mesmos. E isso não é teoria da conspiração. Os documentos estão publicamente disponíveis no site deles. Eles chamam isso de Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Parece bonito, não é? Sustentável. Quem seria contra a sustentabilidade? Mas quando você lê os detalhes, descobre que essa agenda inclui a reestruturação completa de como a humanidade vive, trabalha, se alimenta e se governa. Inclui a transição para cidades inteligentes, onde cada cidadão é constantemente monitorado. Inclui a digitalização de todas as moedas, eliminando o dinheiro físico e dando aos governos e bancos centrais controle total sobre cada centavo que você possui. Inclui sistemas de pontuação de carbono individual, que limitariam sua capacidade de viajar, de consumir, de viver livremente. E tudo isso, eles dizem, é necessário para combater as mudanças climáticas e garantir equidade global. Agora, vamos à China. Há mais de uma década, a China implementou o sistema de crédito social mais abrangente do mundo. Cada cidadão chinês tem uma pontuação. Essa pontuação determina se você pode viajar de trem ou avião, determina se seus filhos podem frequentar boas escolas, determina se você pode comprar uma casa ou conseguir um emprego. Como você ganha ou perde pontos?
Através do comportamento. Se você critica o governo nas redes sociais, perde pontos. Se você atravessa a rua fora da faixa, câmeras com reconhecimento facial registram e você perde pontos. Se você não paga suas contas em dia, perde pontos. Se você é visto socializando com pessoas de baixa pontuação, você também perde pontos. É um sistema de controle total disfarçado de incentivo ao bom comportamento. E o Ocidente olhou para isso e disse: que ideia interessante! Vários países europeus e até cidades nos Estados Unidos já começaram a experimentar versões modificadas de sistemas de crédito social. Eles apenas usam nomes diferentes: pontuação de ESG para empresas, scores de comportamento sustentável para cidadãos. Em 2022, a União Europeia aprovou regulamentações exigindo que todos os Estados-membros implementem carteiras de identidade digital até 2024. Essas carteiras conterão não apenas informações básicas de identificação, mas também registros médicos completos, incluindo histórico de vacinação, dados financeiros, registros criminais, histórico educacional e pontuações de conformidade com regulamentações ambientais. Em outras palavras, toda a sua vida em um aplicativo de smartphone controlado pelo governo. E sem esse aplicativo, você não poderá acessar serviços públicos, não poderá abrir conta bancária, não poderá trabalhar. A dependência será total. Enquanto isso, mais de 120 bancos centrais ao redor do mundo, incluindo o Federal Reserve dos Estados Unidos, o Banco Central Europeu e o Banco Central do Brasil, estão desenvolvendo ou já testando suas próprias moedas digitais de Banco Central, as CBDCs. Essas não são criptomoedas descentralizadas como o Bitcoin, são moedas completamente controladas pelos governos. E aqui está o detalhe crucial que poucos entendem. Essas moedas podem ser programadas. O que isso significa? Significa que o governo pode determinar onde você gasta seu dinheiro, quando você pode gastá-lo e até mesmo fazer seu dinheiro expirar se você não usá-lo dentro de um determinado prazo. Eles podem bloquear sua capacidade de comprar certos produtos, podem impedir você de doar para causas que eles desaprovam, podem congelar seus fundos instantaneamente sem ordem judicial. É controle financeiro absoluto. E quando todo o dinheiro físico for eliminado, não haverá como escapar desse sistema. Agora, deixe-me conectar tudo isso com algo ainda mais perturbador. Em setembro de 2021, o Vaticano, em parceria com grandes corporações e líderes políticos, lançou o Conselho para o Capitalismo Inclusivo com o Vaticano. O objetivo declarado é construir um sistema econômico mais justo, sustentável e confiável. Os membros incluem CEOs de empresas como Mastercard, Bank of America, Johnson & Johnson e gestores de fundos que controlam trilhões de dólares. Eles se autodenominam os Guardiões, The Guardians, e em suas próprias palavras, estão trabalhando para criar um novo sistema econômico global alinhado com valores universais. Valores determinados por quem? Por eles, é claro. Uma elite global decidindo como o resto da humanidade deve viver, trabalhar e pensar. Você pode estar pensando, mas isso ainda são apenas planos, ainda são ideias. Como isso se relaciona com a Bíblia? Aqui está como. Vamos abrir o livro do Apocalipse, capítulo 13. Este capítulo descreve o sistema do anticristo que dominará o mundo nos últimos dias. Versículo 16 a 18. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Preste atenção no que essa profecia diz especificamente. Primeira característica: um sistema que controla todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos. Não há exceções, não há como escapar, é global, é universal. Segunda característica: algum tipo de marca ou identificação que é necessária para participar da economia. Sem essa marca, você não pode comprar ou vender. Terceira característica: essa marca está conectada a um nome ou número.
E por 2000 anos, isso parecia impossível. Como você poderia implementar um sistema que rastreie e controle cada transação de cada pessoa no planeta? Como você poderia impedir alguém de comprar ou vender algo sem algum tipo de tecnologia impossível? Mas agora, pela primeira vez na história humana, a tecnologia existe. Identidade digital biométrica, moeda digital de banco central, sistemas de crédito social, tudo isso combinado cria exatamente o tipo de infraestrutura necessária para o sistema descrito no Apocalipse. E não estou dizendo que o microchip na mão ou a tatuagem digital é literalmente a marca da besta. Não necessariamente. O que estou dizendo é que a infraestrutura tecnológica, legal e social que permitiria a um futuro ditador global implementar tal sistema está sendo construída agora, diante de nossos olhos, com o aplauso das massas. Ele simplesmente herdará um sistema pronto que já condiciona a humanidade a aceitar controle total em troca de conveniência e segurança. Vamos mais fundo. Daniel, capítulo 7, descreve uma visão profética de 4 grandes impérios que dominariam a história humana. O quarto império, interpretado pela maioria dos estudiosos como o Império Romano, seria revivido nos últimos dias em uma forma modificada. Versículo 23. O quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. Devorará toda a terra, pisá-la aos pés e a fará em pedaços. Um reino que devora toda a terra. Um governo global. E depois, versículo 24, os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. E, depois deles, se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. 10 reis, ou 10 regiões de poder, unidas sob um único sistema, até que um líder final surja e consolide tudo sob seu controle absoluto. Agora olhe para o mundo hoje. A União Europeia, nascida das cinzas de 2 guerras mundiais, é uma tentativa moderna de reunificar a Europa, o coração do antigo Império Romano. O G7, o G20, as Nações Unidas, o Fórum Econômico Mundial, todas essas são instituições globalistas que promovem a ideia de governança compartilhada e soberania reduzida. Eles falam abertamente sobre a necessidade de um novo contrato social global, de um grande reset, de uma nova ordem mundial. Essas não são frases minhas, são deles. Klaus Schwab escreveu um livro inteiro chamado A Grande Reinicialização, onde ele argumenta que a pandemia de 2020 criou uma oportunidade única para reimaginar e reconstruir completamente a ordem global. Suas palavras exatas: a pandemia representa uma janela rara, mas estreita, de oportunidade para refletir, reimaginar e reiniciar nosso mundo. E o que eles querem reiniciar? Tudo. O sistema financeiro, a economia, a governança, a sociedade, a relação entre cidadãos e estados. A relação entre humanos e tecnologia. Eles querem fundir o físico, o digital e o biológico. Querem criar o que chamam de humano 4.0. Seres humanos aumentados por tecnologia, conectados permanentemente à internet, monitorados 24 horas por dia, vivendo em cidades inteligentes onde cada aspecto da vida é otimizado por algoritmos de inteligência artificial. E quando você questiona isso, quando você levanta preocupações sobre privacidade, liberdade e autonomia individual, eles te chamam de teórico da conspiração, de retrógrado, de egoísta que está impedindo o progresso. Mas a Bíblia alertou sobre exatamente isso. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Ninguém, de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O anticristo não virá como um vilão óbvio, ele virá como um solucionador de problemas, como um homem de paz, como alguém que tem respostas para crises que parecem insolúveis. E o mundo desesperado por soluções o receberá de braços abertos. Pense sobre isso. Quais são as crises que dominam a narrativa global hoje?
Mudanças climáticas, pandemias, desigualdade econômica, conflitos regionais, terrorismo, desinformação digital. Cada uma dessas crises é usada para justificar mais controle, mais vigilância, mais centralização de poder. E a solução sempre apresentada é a mesma. Precisamos de cooperação global, precisamos de autoridade centralizada, precisamos de sistemas unificados, precisamos sacrificar liberdades individuais pelo bem coletivo. E as pessoas estão concordando, estão pedindo mais controle, porque têm medo, porque querem segurança, porque querem conveniência, exatamente como a Bíblia disse que seria. Jesus advertiu em Mateus 24, versículo 4, acautelai-vos, que ninguém vos engane. E versículo 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. O engano dos últimos dias será tão sofisticado, tão convincente, tão aparentemente lógico e benéfico, que até mesmo cristãos genuínos correrão o risco de serem enganados se não estiverem firmemente ancorados na palavra de Deus. E parte desse engano é fazer com que as pessoas aceitem voluntariamente um sistema de controle total, acreditando que estão construindo uma utopia, quando, na verdade, estão preparando o palco para a tirania final. Deixe-me te dar mais exemplos concretos. Em 2020, durante o auge da pandemia, governos ao redor do mundo implementaram passaportes de vacina digitais. Esses passaportes determinavam se você podia entrar em restaurantes, academias, teatros, até mesmo igrejas, se você podia viajar, se você podia trabalhar. Pela primeira vez na história moderna, a participação na sociedade foi condicionada à conformidade com mandatos governamentais relacionados a procedimentos médicos. E a maioria das pessoas aceitou. Algumas até celebraram, argumentando que era necessário para a saúde pública. Mas aqui está o ponto crucial. O princípio foi estabelecido, o precedente foi criado. Agora os governos sabem que podem condicionar o acesso a direitos básicos à conformidade digital. E da próxima vez não precisará ser uma vacina, pode ser sua pontuação de carbono, pode ser seu histórico de discurso online, pode ser suas doações políticas, pode ser qualquer coisa que os poderes determinarem. A Organização Mundial da Saúde, nos últimos 2 anos, tem trabalhado em um tratado de pandemia global que daria à OMS autoridade sem precedentes para declarar emergências de saúde pública internacionais e impor medidas vinculantes sobre nações soberanas. Em outras palavras, uma organização internacional não eleita teria o poder de sobrepor decisões de governos nacionais democraticamente eleitos. Quando esse tratado entrar em vigor, e há enorme pressão para que isso aconteça, teremos efetivamente um governo global da saúde. E se a saúde pode ser globalizada, por que não a segurança? Por que não a economia? Por que não a governança como um todo? É a estratégia da salsicha. Você não engole tudo de uma vez. Você corta em fatias pequenas e palatáveis, e antes que percebe, comeu a salsicha inteira. Vamos falar sobre dinheiro. A Bíblia é extremamente específica sobre a marca da besta estar relacionada à capacidade de comprar e vender. Controle econômico é controle total. Se alguém pode determinar se você pode alimentar sua família, pode fazê-lo obedecer qualquer coisa. E é por isso que a eliminação do dinheiro físico é tão significativa profeticamente. Pense sobre isso. Dinheiro físico é anônimo, é privado, é descentralizado. Quando você paga algo em dinheiro, ninguém sabe, não há registro, não há rastreamento. Mas dinheiro digital, cada transação é registrada, cada compra é rastreada. E com inteligência artificial analisando seus padrões de gastos, eles sabem mais sobre você do que você mesmo. Eles sabem o que você come, o que você lê, onde você vai, com quem você se associa, em que você acredita. Tudo revelado através de seus dados financeiros. E agora, com moedas digitais programáveis de Banco Central, eles não apenas podem ver o que você faz com seu dinheiro, eles podem controlar o que você faz com seu dinheiro. Imagine um cenário, não muito distante, onde o governo decide que você está consumindo muita carne vermelha porque é ruim para o meio ambiente.
Então, seu dinheiro digital é programado para permitir apenas uma compra de carne por mês. Ou imagine que você faz uma doação para uma igreja ou organização que o governo considera extremista ou de discurso de ódio. Sua conta pode ser congelada instantaneamente, sem aviso, sem recurso, sem due process. É o que já aconteceu com o comboio de caminhoneiros no Canadá em 2022. O governo canadense congelou as contas bancárias de manifestantes pacíficos e de pessoas que doaram para eles. Sem julgamento, sem processo legal, apenas pressão de um botão e suas economias de uma vida inteira desapareceram. Isso foi um teste, uma demonstração de poder, e funcionou. A maioria das pessoas ficou assustada demais para resistir. Apocalipse 13, versículo 7 diz sobre o anticristo: foi-lhe dado, também, que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Um governo verdadeiramente global. E versículo 8: adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Todo mundo vai adorá-lo, exceto os verdadeiros crentes. E como essa adoração será implementada? Através de um sistema que controla tudo: economia, informação, mobilidade, identidade. Um sistema onde dissenso é impossível, porque você simplesmente não pode funcionar na sociedade sem conformidade. E aqui está algo que poucas pessoas percebem: a preparação psicológica. Por décadas, através da mídia, do entretenimento, da educação, a humanidade está sendo condicionada a aceitar a autoridade centralizada. Quantos filmes você já assistiu onde a solução para uma ameaça global, seja alienígena, vírus ou desastre natural, é sempre um governo mundial unificado? Quantas séries de TV retratam nacionalismo como primitivo e perigoso, enquanto o globalismo é apresentado como evoluído e necessário? Quantas vezes ouvimos que precisamos deixar de lado nossas diferenças e trabalhar juntos como uma espécie? Parece bonito. Mas o que realmente significa é: abra mão de sua soberania nacional, de sua identidade cultural, de sua autonomia individual e entregue tudo a uma elite global que sabe melhor do que você como viver sua vida. As crianças estão sendo educadas em sistemas que promovem cidadania global acima de patriotismo, que ensinam que gênero é fluido, que verdade é relativa, que valores tradicionais são opressivos. Por quê? Porque uma população ancorada em valores absolutos, em verdade objetiva, em identidade firmemente estabelecida, é muito mais difícil de controlar. Mas uma população fluida, confusa, desenraizada, que não sabe quem é ou em que acredita, pode ser moldada em qualquer forma que os engenheiros sociais desejarem. E isso também é profético. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 5. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Olhe para a nossa sociedade hoje e me diga se essa descrição não é assustadoramente precisa. Uma geração de pessoas que tem forma de religiosidade, frequentam igrejas progressistas que pregam tolerância e inclusão, mas negam a divindade de Cristo e a autoridade das Escrituras. Uma geração que é amante de si mesma acima de tudo. Selfies, autopromoção constante nas redes sociais, obsessão com imagem e validação externa. Uma geração sem autocontrole, viciada em pornografia, em drogas, em entretenimento instantâneo. Uma geração que blasfema casualmente, que não respeita a autoridade parental, que chama o mal de bem e o bem de mal. Isaías capítulo 5, versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade.
Põem o amargo por doce e o doce por amargo. Isso é a nossa cultura agora. E tudo isso está criando o ambiente perfeito para o surgimento do anticristo. Porque quando as pessoas não têm verdade absoluta, quando não têm moralidade objetiva, quando não têm identidade firme, elas buscam desesperadamente alguém que lhes diga o que fazer, como viver, em que acreditar. Elas estão prontas para adorar qualquer um que prometa ordem, segurança e propósito. E o anticristo será o mestre supremo de promessas vazias. Ele será carismático, inteligente, aparentemente compassivo. Ele terá soluções para todos os problemas. Ele reunirá as religiões do mundo sobre uma espiritualidade universal vaga o suficiente para não ofender ninguém. Ele implementará o sistema econômico digital que já está sendo construído agora. E o mundo o amará, até que ele mostre sua verdadeira natureza, até que ele exija adoração absoluta, até que ele se volte contra aqueles que se recusam a se curvar. E então, a Bíblia diz, haverá uma tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo. Mateus 24, versículo 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. 3 anos e meio de paz enganosa, seguidos por 3 anos e meio de terror absoluto. Esse é o período de 7 anos descrito no livro do Apocalipse, e está mais próximo do que a maioria das pessoas imagina. Agora, você pode estar pensando, mas os cristãos não serão arrebatados antes da tribulação? Essa é uma crença comum e eu respeito diferentes interpretações escatológicas. Mas mesmo que o arrebatamento ocorra antes da tribulação, isso não muda o fato de que os sistemas que permitirão ao anticristo governar estão sendo construídos agora. E cristãos hoje estão vivendo em uma era de preparação. Estamos vendo os sinais. Estamos vendo o palco sendo montado. E nossa responsabilidade não é apenas esperar passivamente pela salvação, mas estar vigilantes, alertar outros e permanecer fiéis em meio à crescente pressão para a conformidade. E essa pressão já está aqui. Você já percebeu como está se tornando cada vez mais difícil expressar valores bíblicos tradicionais publicamente sem ser acusado de intolerância, ódio ou extremismo? Como empresas estão forçando funcionários a passar por treinamentos de diversidade que contradizem diretamente a cosmovisão cristã? Como pastores em alguns países já foram presos por pregar certas passagens da Bíblia consideradas ofensivas? Como adotar uma criança ou trabalhar em certas profissões agora requer que você afirme valores que vão contra a sua consciência e fé? Isso é perseguição suave, é controle por coerção social e econômica em vez de violência física. Mas é real e está aumentando. Jesus disse em João 15, 18 a 20, Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Perseguição não é se, é quando. E quanto mais o mundo caminha em direção ao sistema do anticristo, mais hostil ele se tornará àqueles que se recusam a participar. Deixe-me ser muito claro sobre algo. Eu não estou dizendo que Klaus Schwab é o anticristo. Não estou dizendo que o Fórum Econômico Mundial é a besta. Não estou dizendo que a identidade digital ou a moeda digital de Banco Central são literalmente a marca da besta. O que estou dizendo é que esses sistemas, essas tecnologias, essas ideologias estão construindo a infraestrutura que um futuro líder maligno usará para controlar o mundo. Os construtores podem ter boas intenções, ou não. Mas o resultado final será o mesmo. Um mundo preparado para a tirania global. E aqui está o que é verdadeiramente assustador. Muitos desses líderes globais, dessas elites poderosas, realmente acreditam que estão salvando o mundo. Eles acreditam que sabem melhor do que os cidadãos comuns como a sociedade deveria ser estruturada. Eles acreditam que o fim justifica os meios. Que um pouco menos de liberdade hoje levará a um amanhã mais seguro e próspero.
Eles são tecno-utopistas que confiam mais em algoritmos do que em Deus, mais em planejamento centralizado do que em liberdade individual. E eles têm os recursos, a influência e a determinação para implementar sua visão, quer você concorde ou não. Provérbios 14:12 adverte: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. O caminho que os poderosos estão trilhando parece direito para eles. Parece lógico, eficiente, progressivo, mas leva à morte da liberdade, da dignidade humana, da autonomia individual criada por Deus. Leva à escravidão total disfarçada de utopia tecnológica. E bilhões de pessoas seguirão esse caminho voluntariamente, porque foram condicionadas a acreditar que segurança é mais importante que liberdade, que conveniência vale mais que privacidade, que conformidade é preferível à consciência.